Bom dia, pessoal. Hoje eu vou mostrar a vocês a conexão de dois sistemas solares com a rede elétrica. Aqui eu vou mostrar sistemas fotovoltaicos isolados. Primeiro eu vou mostrar a vocês uma prática onde eu vou, a partir dos módulos fotovoltaicos, eu vou conectar eles num conversor comercial de 1800 watts e esse conversor ele vai fazer o quê? Ele vai extrair a energia dos módulos fotovoltaicos, implementar a rotina de um PPT e vai fornecer essa potência para a rede elétrica. Aqui a gente vai ter um conjunto de cargas e a rede elétrica. Então ele vai fornecer, caso a potência fornecida seja maior do que a da carga, ele chega a fornecer para a rede. Se a potência da carga for maior do que o que está sendo gerado, uma parcela da potência da carga vem do PV e outra potência vem da rede elétrica. Esse sistema, com conversor comercial, ele é de apenas um estágio. Ele só tem que você faz a conexão do arranjo fotovoltaico, tem que respeitar a variação da tensão lá do barramento CC, porque o MPPT vai precisar mudar a tensão do barramento para extrair a máxima potência. A gente vai ter que respeitar esse range de tensão dele na conexão dos módulos. E ele vai modificar a tensão de referência lá do barramento CC, como eu disse a você na sala de aula, para que se consiga extrair a máxima energia dos módulos fotovoltaicos. Então, essa vai ser a primeira prática. A segunda, eu vou mostrar o sistema que foi montado aqui no laboratório, onde a gente não vai ter um conversor comercial, como esse aqui, que é comercial, que já vem com a aplicação pronta. Toda a parte de controle dela com potência pronta, eu vou mostrar para você no laboratório o que foi que a gente desenvolveu. Onde a gente teve que montar sensor, tensão, sensor de corrente, implementar rotina de controle. Aí eu vou mostrar isso a vocês. Aí fica lá no laboratório o LED. Na primeira prática, o que é que eu tenho que mostrar a vocês? Vocês têm lá no cigarro, eu coloquei esse roteiro aqui no cigarro, para vocês poderem acompanhar. Então, quando estiverem vendo esse vídeo, por favor, abram esse roteiro. Eu vou botar o roteiro e vou botar o manual do conversor. Então, nessa primeira prática, quais são os objetivos? Comprovar de forma experimental como é que a gente faz a conexão dos módulos para você poder conectar ele ao conversor. Comprovar experimentalmente a estrutura do conversor grid-tie, que é aquele conversor que vai ter a estrutura. O conversor grid-tie é esse aqui, ó. Ele tem toda a estrutura pronta, tanto a parte de geração de potência como a parte de controle. E também a parte de fio de conexão. Compreender como é feito o estágio de conversão CCCA, que nesse caso esse conversor é de apenas um estágio. Compreender as características básicas dos componentes do sistema PV grid-tie. Verificar a mínima e máxima tensão CA do trabalho do conversor e verificar a potência fornecida para a rede elétrica. Então a gente vai conseguir visualizar isso. Para o primeiro experimento, o que é que a gente vai precisar? Aí a gente vai utilizar um varivolt monofásico. Esse varivolt está implementando a rede elétrica. 8 módulos fotovoltaicos que estão montados lá externamente. Vem aqui, para mostrar mais os módulos. 4 módulos fotovoltaicos. Aqui são 4. Lá na outra estrutura. Aqui nessa estrutura. Essa fileira aqui que está sem 4, são 4 lá na frente. Aí são mais 4. Aí eu tenho acesso a esses 4, mas os 4 então eu tenho uma rede 8. Eu vou poder fazer a ligação desses 4 com os 4 pilares em paralelo. Eu posso ligar os dois arranjos em série. Óbvio, então. E os terminais lá dos arranjos, dos dois monofásicos, estão aqui nessa caixa, strip box, onde a gente pode fazer as conexões. Se você quiser conectar paralelo, sério, a gente pode fazer aqui. Então, é isso que a gente tem lá nesse experimento.
Então, o que a gente tem mais? Eu vou ter um disjuntor. Esse disjuntor só vai funcionar como chave, né? O disjuntor CA, mas aqui ele está usando para CC. Ele é só para usar como chave. A gente tem um conversor Sunny Boy. Esse daqui, esse conversor, na verdade, ele é assim, ó. Eu abri ele para que a gente conseguisse visualizar. Vejam que ele é alemão, ó. E aqui ele tem 3 LEDs. É verde, vermelho e laranja. Aqui ele está funcionando normal. Quando ele está, esse verde primeiro, quando ele está piscando, ele está monitorando a rede elétrica. Quando ele está aceso é porque ele está fornecendo potência. Esse segundo aqui é quando a gente tem problema de terra, falta de terra. E aqui é quando tem alguma falha no conversor. Então, aí eu tirei a tampa para a gente conseguir fazer as conexões desse. Então aqui eu tenho o conversor. Vou precisar do multímetro para regular as tensões do varivolt e verificar também a tensão do arreio. Alicate amperímetro, está lá dentro, eu vou trazer. A gente usa para medir a corrente que o conversor está fornecendo para a rede, para o conjunto, né, rede de carga. Osciloscópio, que está aqui, ó, e uma ponteira de tensão. Então, é isso que a gente vai precisar. Aqui, pessoal, no material que eu coloquei para vocês, vocês têm o quê? Vocês têm aqui as características elétricas do módulo que a gente usa. O módulo que a gente tem é o 245. E ele vai ter o quê? Ele vai ter 15% de eficiência, 30 volts de máxima potência, tensão, 8.11 corrente máxima potência, 37 tensão de circuito aberto e 8.63 corrente máxima potência. E a potência de pico é 245. Como eu disse na aula, são os dados que são fornecidos no painel lá do módulo fotovoltaico. Então, vamos lá para o quadro para mostrar. Então, ó, a gente vai ter esse sistema, onde aqui eu tenho os módulos fotovoltaicos. Para fazer a conexão desses 8 módulos, aqui está 8, mas é 1 kW. Para fazer a conexão desses módulos com a rede elétrica, a gente vai precisar do quê? Eu preciso ter esse disjuntor, só para ficar com chave, né, abrindo e fechando, o diodo, para garantir que o fluxo de potência é sempre do módulo do conversor. E aqui eu vou ter a tensão do conversor. Como é que eu vou saber qual é a conexão? Cada módulo desse tem uma tensão de máxima potência de 30 e uma corrente de 8. Para que eu arranje aqui faça o arranjo fotovoltaico, eu vou ter que ver primeiro a potência do conversor. Esse conversor é de 1800 watts. E como eu vou ter 8 módulos fotovoltaicos, eu vou ter uma potência de quase 2K. A potência aqui de pico vai ser quase 2K. Aí vocês podem perguntar, como é que eu tenho um arranjo fotovoltaico que tem uma potência maior do que o conversor? Como eu disse na sala de aula, a potência do conversor, ela é o quê? Ela pode ser até 25% inferior da potência de pico. Essa potência aqui ela só vai ser quando os módulos estiverem na máxima potência, na condição de máxima potência, e você tiver 1000 watts por metro quadrado. Então é isso que a gente vai ter. Então, para fazer a conexão dos módulos, o que é que a gente precisa ver? Aqui no módulo do conversor, a gente tem as características do lado CC e as características do lado CA do conversor. No lado CC, a gente tem um range de 139 volts, que é a mínima tensão, até 400. Ele trabalha nessa região. Lembre que esse conversor, como ele é de apenas um estágio, o MPPT dele vai ficar mudando a tensão de referência lá do barramento CC. Então essa tensão ela sempre vai ficar mudando. Ela só vai ficar fixa quando você encontrar a máxima potência.
Mas como o algoritmo de máxima potência nunca sabe que a máxima potência foi alcançada, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar aumentando um pouquinho, diminuindo um pouquinho, quando ele chegar no ponto de máxima potência. Aí o que a gente tem que ver também? A gente tem que ver a máxima corrente, que é 12 amperes. Então, como a máxima corrente é 12, e cada módulo desse tem uma corrente de 8, de máxima potência, então eu não posso fazer nenhum arranjo paralelo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 8 módulos, que totalizam a potência de 2 kW, quase 2 kW. Vou ligar, liguei todos em série, fiz a conexão lá naquele string box, liguei série, fiz o quê? Agora eu tenho um painel fotovoltaico composto por 8 módulos. Aí esse meu painel vai ter uma tensão de máxima potência de 240 e uma corrente de máxima potência de 8. E uma potência de máxima potência de quase 2 kW. Então, essa tensão aqui 240 está dentro do range, que é 139 até 400 volts. Aí eu tenho um conversor de potência. Dentro desse conversor de potência eu vou ter o quê? Se vocês virem aqui, ó, aqui eu tenho um filtro CC. Eu tenho aqui a conexão 3 terminais positivos e 3 negativos, porque se eu quiser fazer o paralelo aqui dos strings, eu tenho o barramento CC, preciso medir essa tensão para fazer o controle. Tenho o conversor, que é um conversor ponto H. Aqui eu vou ter o quê? Um transformador para fazer isolação. Aqui ele tem algumas chaves de proteção. E ele vai ter o filtro LCL, que é SC Filter, que vai ser o filtro de conexão. Aí para fazer o controle ele vai ter que monitorar a tensão da rede elétrica e também vai ter que medir a corrente. Ó. Ele mede a corrente que o sistema fornece aqui na saída do transformador. Então, esse sistema ele vai ser controlado para fazer o quê? Para fazer com que essa corrente aqui tenha uma componente IQ igual a 0, reativo nulo, e a corrente D vai depender da potência que está sendo extraída lá dos módulos fotovoltaicos. Quando a gente for fazer as medições de corrente e tensão, a gente vai medir aqui, ó. Aí vocês vão verificar que tem um pouquinho de reativo. Isso é porque a corrente que tem o IQ igual a 0 é a corrente aqui na série do transformador. Só que aqui eu tenho um filtro LCL, eu tenho uma parte capacitiva. Aí a gente vai ver que o fator de potência aqui é um pouquinho diferente de um, mas não tão diferente. O capacitor vai fornecer um pouquinho de reativo. Aqui embaixo a gente tem toda a estrutura de controle dele, que é sincronização. Ele tem que implementar o controle da tensão do barramento CC, controle de corrente e também o MPPT. Aqui são as características do sistema no lado CA do conversor. Ó, a potência nominal dele de saída é 1650. Mas ele pode operar até 1800. Por isso que o nome dele é 1800. A tensão dele, do lado CA, tem que ser entre 106 e 132. Quando a gente for fazer a conexão, vocês vão ver que ele não conecta diretamente. Quando a gente ligar o circuito, o conversor vai monitorar a rede por 6 minutos. E esses 6 minutos vão ser o quê? Vão ser para que o conversor consiga ter certeza que a rede elétrica está dentro desse patamar. Porque ele pode medir, se ele usasse apenas uma amostra, poderia ser que fosse um transitório. Aí ele verifica que a tensão está ok, verifica RMS e verifica a frequência. E ele garante que com a potência nominal o THD de corrente é abaixo de 4%. Então, essa tensão aqui, ó, a gente vai ter o conversor, aqui a tensão CA, aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei uma carga, essa carga é composta pelo resistor 16 ohms, 16,67 ohms, e 4 lâmpadas. Isso vai totalizar uma potência da carga de 1.240 watts. A potência da carga vai ser 4 lâmpadas de 60 watts e uma resistência que tem uma potência mais ou menos de 1.000 watts. Então, quando a potência aqui for maior, o que vai acontecer? A gente vai estar fornecendo essa potência lá para a rede elétrica. No momento que a radiância estiver baixa, a potência aqui vai reduzir e a potência da carga vai ter que vir pelo varivolt e também uma parte pelo sistema, pelo conversor.
Então essas são as características do conversor e do meu sistema. Modo, painel fotovoltaico composto por 8 módulos em série, chave, disjuntor apenas como chave, diodo para garantir um fluxo de potência em uma única direção, conversor de potência. Esse conversor de potência aqui, ele já tem o que? Inversor, barramento CC, controle, tem a parte de controle de corrente, controle da tensão do barramento CC e a parte de MPPT. Aqui eu não faço a conexão com a rede e a rede elétrica aqui eu coloquei uma tensão em série com impedância. E aqui eu não faço a conexão com a carga, que lembrando que é uma resistência de 16,67 e 4 lâmpadas de 60 watts. Então, a prática, a primeira prática, ela tem o objetivo que eu tenho é mostrar a vocês esse sistema funcionando. Então eu já fiz a conexão lá no laboratório, eu trago essa fiação aqui, ó. Pra cá, ó. Eu traço essa fiação. Aqui, ó, eu tenho varivolt, que eu tenho que fazer com que a tensão de saída deles esteja dentro daquele range de 106 até 132. Se por acaso a gente deixasse a tensão muito próxima de 132, quando a gente começar a fornecer potência, essa tensão vai aumentar. Aí pode ser que desconecte. Então é bom que a gente deixe a tensão mais baixa. Eu regulei para ficar entre 115 e 118. E também não deixei tão baixa porque a carga podia fazer com que a tensão baixasse. Então eu tenho aqui o varivolt, a carga está aqui implementada, ó, as 4 lâmpadas em paralelo. Aí pega aqui o positivo e o negativo. Aqui eu peguei 6 resistores de 100 ohms, liguei todos em paralelo. Então a gente fica com um resistor de 16,67. Aí fiz tudo paralelo, fiz o paralelo disso tudo e estou trazendo aqui para o varivolt. No varivolt eu também tem uma conexão da saída CA do sistema fotovoltaico. Então aqui, ó, eu vou ter um disjuntor. Esse disjuntor está funcionando só como chave. Posso ligar e desligar. Aqui eu tenho um diodo para eu garantir que o fluxo de potência sempre é para rede elétrica. E aqui eu tenho um conversor. Aqui eu tenho aqueles terminais que eu mostrei a vocês no manual, né? Aqui eu tenho 3 terminais positivos e 3 negativos, porque se eu quiser ligar até 3 strings em paralelo, eu posso ligar aqui. Aqui eu tenho um conversor de potência, que tem o tipo ponto H, que são 4 chaves, 4 GBTs. Aqui embaixo, esse conversor é bem pesado, aqui embaixo a gente tem um transformador e também tem o filtro de conexão. Aqui eu tenho um sensor de tensão, para ele controlar a tensão do barramento CC. Aqui eu vou ter um sensor de corrente, ó, lá do lado CA, para ele fazer o controle de corrente. E aqui eu tenho uma parte de controle dele. A partir das medições ele vai ter que medir o quê? Tensão do barramento, tensão da rede, para o sistema de sincronização e corrente para fazer o controle de corrente. Então aqui é implementado toda a estrutura de controle dele. Aqui é o que? São os terminais do lado CA. Positivo, negativo e terra. Esses 2 terminais aqui eu levei lá para o varivolt. E esse terminal aqui, ó, eu liguei no terra da bancada. O barramento CC, ó, é composto por esses 2 capacitores. A capacitância deles é de 560 microfarad. Ligado em paralelo, né? Dá mais de 1000 microfarads. Então a gente tem esse conversor. Então a gente vai ficar monitorando os LEDs para saber se o sistema está funcionando ou não. Para saber se a gente está fornecendo potência para
para a rede ou não. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui o multímetro e eu vou medir a tensão dos módulos. O conversor está desligado, então a tensão que eu vou medir nos módulos é a tensão de circuito aberto. Então, eu vou medir essa tensão, ó. Tensão CA, tensão CC. O disjuntor está desligado. Deixa eu ligar o disjuntor. Ó, a tensão lá de máxima potência é 240, mas como está em aberto, ó, a tensão está bem maior. Essa tensão de aberto, a gente dá para ter uma noção de quê? Dá para ter uma noção da temperatura. A tensão de circuito aberto de cada módulo é quanto? É 37 volts. Então, multiplicando 8 por 37, a gente sabe qual era a tensão que a gente deveria ter a 25 graus. Se essa tensão que a gente está medindo está maior do que isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a temperatura está menor. Se essa tensão do circuito aberto está menor do que a gente esperava, e está menor, né? Isso quer dizer que a temperatura está maior do que 25 graus. Fez com que a tensão do circuito aberto ela tivesse uma redução. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou medir a corrente. Então a gente já viu a tensão do circuito aberto, viu que a temperatura está maior do que 25 graus, porque a tensão está maior do que 25, a tensão está menor do que o que a gente esperava lá para o circuito aberto. Agora eu vou medir o quê? Vou medir a corrente. Vou abrir o disjuntor. Vou conectar aqui positivo e negativo. Agora, esse corrente que eu medi foi o quê? Foi do capacitor, porque o capacitor tinha sido carregado, né? Por isso que a gente viu esse clarão. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o disjuntor. E a corrente, ó, tá de 7.9. A corrente de curto-circuito, ela é quanto? Ela é 8.63. Como a corrente está de 7.92, a irradiância está menor do que 1000 watts. Então a gente já tem noção, sabe que a temperatura está maior do que 25 graus e a irradiância está menor do que 1000 watts por metro quadrado. Então, a gente já fez as medições aqui com o módulo em aberto e ele em aberto e ele em curto-circuito. A gente fez as medições. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o multímetro, vou ligar aqui a rede, que é o varivolt. Vejam que a carga já está funcionando. Os resistores aqui já estão sendo alimentados. E aqui eu tenho a alimentação das lâmpadas. Agora o que é que a gente vai fazer? Vou verificar aqui se a tensão da rede elétrica está correta. Está naquele range que eu tinha dito a vocês. Vou medir aqui a tensão da rede, ó. Com 117 volts. Então a tensão está no range que a gente precisa. E agora o que é que eu vou fazer? Vou ligar lá a tensão, já liguei a tensão. Não, vou ligar aqui a parte CC. Veja que os LEDs acenderam. Então a gente não teve problema de terra, não teve nenhuma falha. Agora ele está fazendo o quê?
Quando a gente liga o sistema, ele não conecta diretamente. Ele faz o quê? Ele monitora as tensões da rede elétrica e verificam, né, se elas estão de acordo com o que a gente precisa, que é aquela frequência, aquele range de frequência, ó. O range de frequência, que é 59.3 até 60.5, e um range de tensão de 106 até 132. Então ele está monitorando. Vou fazer o quê? Vou medir a corrente que o conversor está fornecendo para a rede. Vou pegar lá a ponteira de corrente e a corrente que o conversor fornece para a rede. Vou botar aqui CCA e vou regular, já está regulado para 100 mV por ampere. Vejam ó, que a corrente é quase nula, a gente tem um pouquinho de corrente, porque a gente vai ter o consumo, né? O capacitor vai estar consumindo por causa do filtro LCL. Aqui esse filtro vai estar conectando, a parte do capacitor está em paralelo com a rede, ele vai consumir. E vejam que as chaves dele estão desse lado aqui, ó, para abrir o circuito, não desse lado. Por isso que a gente vê um pouquinho de corrente. Então, eu posso medir aqui também a tensão da rede, ó. Deixa eu medir aqui a tensão da rede elétrica. Aí comprovou o que eu tinha dito, né? Como eu tenho um capacitor no barramento CC, o que, é que vai acontecer? Ó? Veja que a corrente está adiantada em relação à tensão. Porque eu tenho só o capacitor ali fornecendo reativo para a rede. O conversor está desligado. Ele fica só monitorando a rede elétrica para ver se essa tensão aí está dentro daquele range que eu falei, de frequência e de tensão. As normas vigentes na época, lá em 2012, que é o ano de fabricação desse conversor, exigia, né, um conversor europeu, ele exigia que você passasse 6 minutos monitorando essa tensão. Então, a gente já viu o quê? Que existe corrente, só que essa corrente não é o conversor que está fornecendo, é o LCL, é o capacitor do LCL que está fornecendo para a rede elétrica. Por isso que a gente está vendo a corrente adiantada em relação à tensão. Dá para ver que é quase 90 graus. É quase 90 graus. Por quê? Porque a gente aqui não tem praticamente consumo de ativo. A gente vai ter mais a potência reativa sendo fornecida pelo o capacitor do filtro LCL. Aqui, ó, o LED ainda está piscando. Só passou 4 minutos. E vamos verificar como é que está a tensão aqui do barramento CC. A gente vai medir a tensão, já vi no lado CA, tensão em corrente, vamos medir a tensão em corrente do lado CC. A tensão está 262, por quê? Porque não está sendo fornecido potência para a rede, ainda está em aberto. Os modos ainda estão em aberto. E a corrente, ó, vou tirar aqui da saída do conversor e vou colocar aqui no lado CC. Vejam que a corrente é nula. Ó. A gente não tem corrente sendo fornecida. Ó. Porque o módulo não está fornecendo potência para a rede elétrica. Ele está apenas monitorando a rede elétrica. Ó, ainda falta 2 minutinhos. A gente deixa eu regular aqui a ponteira de tensão, ver se está certo. A relação está aqui com 500. E da corrente já tinha regulado, né, para 100. Pronto. Aí o que vai acontecer, ó?
ele está começando a testar. Ele fechou uma das chaves daquela. Ele está verificando. Ele está começando a operação dele. Ó. Essa está sendo a corrente que ele está fornecendo. Mas aí ele ainda não. Ele ainda está longe da máxima potência. Vejam que o LED ainda está piscando. Ó. Ele ainda está monitorando. Ó, o LED agora ficou. E o que é que vai acontecer? A gente vai ver, ó, essa corrente aqui está com... Essa corrente inicialmente era bem distorcida. Por quê? Porque a fundamental é baixa. Esse conversor ele foi projetado para trabalhar com 1800 watts. Vejam que a corrente vai melhorando muito, ó, quando a gente vai aumentando a tensão. Aí o que vai acontecer? Ó? A tensão de máxima potência é 240. Vamos ver qual é a tensão que está aqui agora? Ó, ele já encontrou a máxima potência. Meda ali a corrente. Mas verifiquem, ó, que sempre a corrente está sendo modificada. Ó. Periodicamente essa corrente está sendo modificada. Por que essa corrente é modificada? Por que essa corrente está sendo modificada? Ó? Agora... Porque o MPPT nunca sabe que está na máxima potência. Ele sempre vai ficar tentando aumentar ou diminuir. Lembrando que esse conversor é de um estágio, o MPPT tem que alterar a tensão do barramento. Aqui, ó, vejam na tensão, ó, ele modificou o nível de tensão. Ó. Ele sempre fica aumentando e diminuindo a tensão, sempre buscando a máxima potência. Essa tensão de máxima potência vai ser menor do que 240, por quê? Porque a gente viu que a temperatura está muito maior do que 25 graus. A gente está o que aqui? Meio-dia. Viu que a tensão da aberta era 260. Então a tensão de máxima potência também vai ser menor. Agora ele estabilizou em 207 volts. Porque 240 é só quando a temperatura está 25 graus. Mas sempre lembre que ele está tentando mudar a tensão para tentar achar uma potência maior. Mas como ele não consegue aumentar a potência, ele acaba fixando esse nível de tensão. Então agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir a tensão da rede elétrica. E a gente vai ver como é que está a relação. Aqui, ó. Eu tenho o quê, ó? Eu tenho a tensão da rede elétrica, que está em amarelo, que está com um valor RMS de 115. E aqui eu tenho a tensão do... eu tenho a corrente que está sendo fornecida pelo conversor para a rede elétrica, né? Para a rede e cargas. Aí o que a gente consegue perceber? Por que essa corrente está invertida? Deixa eu ver aqui qual foi o sentido que eu... Aqui é o positivo. Ah, não, o positivo é aqui. Então eu deveria estar vendo aqui. Pronto. Vai daí de novo. Ó, agora está correto? Ó, tá. Veja que o fator de potência não é unitário. Que a corrente está um pouquinho adiantada. Porque a corrente que ele controla não é a depois do filtro LCL, é o antes. Ele controla a corrente entre o transformador. Ele controla a corrente entre o transformador e o filtro LCL. Então é aqui que eu tenho o fator de potência unitário. Mas como esse capacitor aqui ele fornece um pouco de reativo, isso faz com que o fator de potência seja um pouquinho diferente lá de 1, né? Fator de potência unitário. Então, a gente tem o quê? Agora, deixa eu medir aqui o valor RMS, a tensão 2, o sinal 2. Deixa eu tirar aqui. O valor RMS está aqui, ó. Aí a gente vai medir o valor RMS, ó. Da tensão e da corrente, ó, 114 e 9,7.
Para a gente saber a potência, a gente tem que multiplicar os dois. O fator de potência é praticamente unitário, né? Aí a gente tem um nível de potência que o conversor está fornecendo para o conjunto, né? Cargas e rede elétrica. Aí quando a vocês, essa potência vai ficar o quê? Vai ficar 10 de corrente, é mais ou menos 1.100, 1.200 watts. Está batendo quase igual com a potência lá da carga, que é 1.240. Então, nesse caso, o módulo, o arranjo fotovoltaico, está fornecendo a potência da carga. A rede elétrica ela praticamente não está tendo que fornecer potência para carga, né? Aí, no momento que eu tiver mais potência sendo fornecida, aqui pela carga, pelo conversor, aí eu começo a fornecer potência elétrica. Veja que a distorção harmônica de corrente ela é baixa. Paralisou. Será que a memória? Pode ser também. Tu excluiu não os vídeos? Não, exclui não. Eu vou ter que fechar esse vídeo aqui. Fecha. Pessoal, que dá um problema na gravação. Ó, aqui a gente tem a corrente, ó, está sendo fornecida. Veja que ela está com distorção harmônica baixa, ó. Que aqui a gente tem um transformador. Esse transformador já elimina as componentes de alta frequência. A gente tem um filtro LCL. Então, por isso que a gente tem praticamente essa componente senoidal. E veja também que a gente não perturba, né? Esse transformador ele vai filtrar as componentes de alta frequência. Ó. Veja que quando a gente está na rede elétrica, a tensão da rede elétrica ela também não tem componentes de alta frequência. Isso é uma coisa que vocês vão ver a diferença no laboratório. No laboratório lá não tem transformador. A conexão, a saída do LCL é conectada na rede elétrica. Vou desligar aqui, pessoal. Desligar aqui primeiro o arranjo, ó. A corrente vai para 0. E agora eu vou desligar ele disse que deu falha, ó. Deu uma falha, aí agora ele desligou. Agora a gente vai fazer o quê? Agora eu vou lá para o laboratório para mostrar o quê? Mostrar o sistema aqui que a gente desenvolveu. Esse sistema aquele exemplo que eu fiz a vocês na sala de aula, que eram 32 módulos, que a gente ligou, fez 4 strings de 8 módulos em série, e ligou os strings em paralelo, é exatamente o que eu tive aqui, né? A gente tinha aqui. Cada fileira dessas são 8 módulos que são ligados em série. Esses 4 strings são ligados em paralelo e a gente tem uma saída DC que vai lá para o laboratório, que fica lá no string box. Aí esse arranjo fotovoltaico, como são 8 módulos em série, a gente fica com a mesma tensão. 240 volts de máxima potência. Mas a corrente de máxima potência, como são 4 arranjos, essa corrente de máxima potência ela vai para 32 amperes. Veja que é um valor bem maior. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar de forma rápida a bancada. Essa bancada foi desenvolvida no projeto da Petrobras. Eu participei desse projeto do meu mestrado e doutorado. A gente vai ter o quê? A gente vai ter, aqui são 2 sistemas. Um de 1 kW, que eu não vou mostrar hoje, e o de 8 kW, trifásico, monofásico e trifásico. Essas 2 estruturas é para a parte fixa. A bancada da rachada está aí no local. Então, quando a gente vai implementar um sistema desse, a primeira coisa que a gente tem que ter é o quê? Medições de corrente. Para fazer o controle, eu vou precisar medir as 3 correntes da rede elétrica. E também, se eu quiser monitorar a potência do arranjo fotovoltaico, eu tenho que medir a corrente do arranjo. Então, aqui eu tenho sensores de corrente. Mas eu também preciso medir o quê? As tensões da rede, que são esses sensores aqui, ó. Tensões da rede elétrica, para o sistema de sincronização. E eu preciso medir a tensão do barramento.
Vejam, pessoal, que essa plataforma aqui é bem diferente da plataforma ali que vocês viram. Essa plataforma aqui não tem transformador e lá a gente tem um produto. É um comercial. Aqui a gente tem um protótipo. Qual é a vantagem do protótipo? Porque a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser. Eu posso trocar o fio de conexão, eu posso mexer, trocar a componente de conversor, eu posso mexer na parte do controle, trocar os sensores, que é uma coisa que a gente não tem lá no produto comercial. Aqui, como é um laboratório de pesquisa, a gente tem que ter acesso a toda a estrutura física e também a parte de controle. Aqui são os sensores de tensão, tem que medir a tensão do barramento e tem que medir a tensão da rede elétrica. Aqui atrás, mostra aqui, Alan, por favor. Aqui atrás, esses primeiros indutores, esse maior e esse menor. Esse indutor aqui maior, pode mostrar aqui, Alan, pode lá. Esse indutor aqui maior, ele é um indutor de saída do inversor e esse aqui é pro lado da rede. E aquele outro indutor ali, ó, aquele grande é o indutor do boost, que é de 5 milho. Aqui é o indutor de 1 milho, aqui é o indutor de 500 micro. E também a gente tem o quê? A gente precisa do capacitor e do resistor de amortecimento, que a gente colocou nessas caixinhas. Então, agora o que é que eu vou ter? O conversor de potência, onde eu faço uma placa, né, de conversor de potência, eu mostro funcionando aqui para vocês. Aqui a gente tem um braço, que são 2 chaves. Lado positivo do barramento CC, lado negativo e a saída do braço. Aqui eu tenho a saída dos 3 braços, ó. Que a saída deles eu vou ligar o filtro LCL. Depois do LCL eu tenho que ligar sensor de corrente e sensor de tensão, para depois fazer a conexão com a rede elétrica. Então esses 3 braços aqui formam um inversor trifásico. Esse braço aqui de cima é o que? Esse braço aqui, pessoal, eu faço o que? Uma chave eu comando e a outra chave eu só uso de onda paralela. Porque com ele eu implemento o boost. Eu só chaveio, só comando a chave de baixo e a chave de cima eu só uso de onda paralela. Então aqui eu tenho o quê? Tenho a estrutura de 2 estágios. De um estágio a outra estrutura, que a gente vai ter variação da tensão do barramento CC. Como aqui é de 2 estágios, a tensão do barramento CC vocês vão ver que vai ficar fixa. O que vai mudar é o quê? É a relação cíclica do conversor boost, que o MPPT vai ficar modificando e vai monitorar a potência que o conversor fornece para a rede, a potência ativa. Se por acaso ele mudou a relação cíclica do boost e a potência do conversor aumentou, ele pode monitorar o ID. Mudei o D, aumentei o D e a corrente D aumentou, então quer dizer que eu estou caminhando para a máxima potência. Se por acaso isso não aconteceu, a potência diminuiu, aí eu tenho que caminhar no sentido contrário. Então o MPPT ele sempre fica monitorando e ele nunca sabe que está na máxima potência. Do mesmo jeito que lá, aqui a gente sempre vai ter mudança. Lá a gente tem a mudança da tensão do barramento, aqui a gente tem mudança da relação cíclica do boost. Se eu mudo a relação cíclica do boost, eu mudo a corrente que o módulo está fornecendo para o barramento CC. Sensores de corrente. Então, para que a gente possa implementar o sistema de controle, a gente tem que ter um dispositivo onde a gente possa implementar nossos algoritmos. Que o nosso dispositivo aqui é um DSpace, que é desenvolvido pelo MATLAB. Essa plataforma aqui, ela já é esse sistema. Ele é como se fosse um Arduino assim, com a capacidade grande de processamento e da análise de sinais. Esse dispositivo, né, o dispositivo vai comprar para fazer uma implementação industrial, ele realmente é para você implementar em laboratório, né? Ou uma empresa que precisa fazer uma pesquisa, implementar um novo produto. Antes de você chegar ao ponto que a gente chegou ali no produto comercial, que é aquele conversor, primeiro você tem que ter uma plataforma. Aí depois que a plataforma está tudo funcionando, aí vai ter alguém que vai ter que fazer a parte do engenheiro de produto. Então, esse meu DSpace, ele recebe as medições de corrente da rede elétrica e de tensão do barramento. Esqueci de mostrar o barramento, vou mostrar aqui, por favor. O barramento são esses 4 capacitores. A ligação dele é série paralela.
Série paralela vai formar um capacitor de 4.700 microfarads. 4,7 mili. Aqui a gente tem um retificador, pessoal, que eu não uso. Esse retificador aqui é para quando a gente quer fazer a alimentação do barramento CC por uma fonte CA, estilo que a gente tem no inversor de frequência, só que aqui a gente não usa. Aqui eu só tenho os terminais, ó, do barramento CC, o positivo e o negativo. Então o que é que vai acontecer? Aqui, ó, eu tenho acesso, ó, aqui eu tenho acesso à parte de programação. Aqui eu faço, inicialmente eu tenho aqui, ó, a medição de todas as variáveis. Eu tenho esse multiplicador que recebe 4 variáveis, 4, 4 e 4. Eu tenho esses que não tem esses conversores analógico digital que eu não tenho, não são multiplexados. Esse aqui eu tenho uma entradazinha analógica digital, ó, um conversor analógico digital para cada entrada. Esse daqui não. Esse outro aqui eu tenho multiplexado. Esse multiplexador ele recebe 4 sinais do lado CA. Aqui você corrente, extensão, se fosse uma máquina, velocidade da máquina. Aí aqui eu vou ter os sinais de tensão e corrente que eu vou precisar. Só que para que eu consiga fazer o controle, eu vou ter que converter o sinal de medição, porque se eu medir uma corrente de 20 amperes, o sinal de tensão que o sensor de corrente gera não é 20 volts. A gente, os sensores daqui geram tensões entre menos 10 e 10. Então a gente vai ter um ganho de proporção, sei lá, 10 amperes gera uma tensão de 1 volt. Então a gente tem um ganho aqui para fazer a multiplicação. E também a gente tem um offset, onde a gente consegue, porque todo sensor ele tem um offset. Ele vai medir uma componente de corrente contínua. Aí a gente utiliza esse offset para... A gente retira esse offset lá do sensor, depois a gente faz as medições. A partir dessas medições, a gente implementa o quê? A gente tem esse multiplexador aqui, ó. E a gente chega nesse bloco C, um S-Function, lá do... Vejam que é o MATLAB que eu estou usando aqui, o Simulink. Eu poderia implementar o controle todo em blocos discretos, que o MATLAB tem. Só que aqui a gente faz o quê? A gente não utiliza os blocos discretos. A gente realmente implementa o código. A gente inicialmente utiliza filtros de tensão e corrente para tirar aquelas componentes de alta frequência. Esses filtros é de 2,5 kHz. O PLL, que é o mesmo que vocês utilizam lá, vão usar na disciplina e na segunda simulação. Aí aqui a gente tem o quê? O θ, que está sendo o quê? O θ que eu vou usar para as transformações. Aí eu posso fazer, ó, transforma de 1, 2, 3 para alfa beta e de alfa beta para dq. Aqui eu tenho a regulação do barramento CC, tem uma filtragem. A tensão do barramento CC ela tem uma componente de 6 vezes a componente fundamental. Então a gente vai precisar o quê? Vai precisar filtrar. Vou ter o controlador que vai gerar a referência e essa referência vai ser usada lá para o controle de corrente. A gente tem aqui os controladores de corrente. Que como a gente usa para vários experimentos, aqui a gente tem um controlador de corrente. Só que o controlador de corrente que vocês usam, geralmente é o PI, porque vocês controlam a corrente no referencial síncrono. Aqui a gente controla no referencial estacionário. Toda a parte matemática dessa parte aqui tem lá na minha tese. Então eu não controlo as correntes ID e Q, eu controlo I, alfa e beta. Aí eu gero minhas tensões alfa e beta de referência, converto para 1, 2, 3. Depois eu faço o quê? Eu normalizo, ó. Aqui a gente está convertendo o PWM escalar, fazendo aquela conversão de escalar para o vetorial. E depois eu estou dividindo pela metade do barramento, que é a tensão máxima que eu posso aplicar. Aí agora eu tenho as tensões. Sim, tem o MPPT, que o que o MPPT vai fazer? Ele vai monitorar a corrente ID e vai fazer com que o D do boost, ó, varie entre 0,9 a 0,01.
E também isso vai, a velocidade do MPPT vai depender do D inicial que eu coloco. Eu coloco lá nas condições iniciais. Eu já coloquei o D próximo do D de máxima potência. Lá no final a gente tem, ó. Aqui eu tenho os sinais que eu preciso converter de tensão no controle para Durociclo. Eu multiplico por 0,5 e somo com 0,5. Que é o que esse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui, ele vai estar enviando lá para o acionamento. Então aqui a gente recebe o Durociclo do conversor. A gente tem um PWM, um stop, PWM stop. Porque se acontecer algum problema com a tensão do barramento CC subir muito, a gente manda desligar o conversor. E também a partir disso a gente vai ligar e desligar o conversor usando o supervisório. Que é isso aqui, ó. Que é o Control Desk. Com esse supervisório eu vou poder fazer o quê? Vou poder medir corrente, medir tensão, aquelas variáveis, tanto medidas pelos sensores, como as variáveis internas do controle. Se eu quiser medir D e Q, aqui, ó, eu ligo o meu PWM para iniciar o conversor. E aqui eu faço o quê? Eu defino se eu quero que meu sistema seja de D fixo, onde eu vou desabilitar o MPPT, ou eu boto habilitar o MPPT. E aqui eu coloco o valor do D quando ele está sem o MPPT. Eu defino qual o valor de D que eu quero. Às vezes a gente precisa variar a potência. Aqui no experimento a gente faz essa parte. Então, a rotina de controle vai gerar os gatilhos. Quais vão ser os gatilhos que vão ser gerados? Do conversor trifásico e os gatilhos do boost. Esse gatilho aqui é o que é utilizado para o boost. Esses outros aqui são usados para a plataforma monofásica. Esses gatilhos, eles são enviados nesse cabo aqui, ó. Inverte lá. Mostra esses sinais elétricos. A gente converte para óptico com essa plaquinha aqui, ó. Aí a gente tem os sinais ópticos. Pode vir, amor. A gente tem os sinais ópticos que são convertidos para elétricos. Só que a gente não pode pegar esse sinal elétrico e comandar direto na chave. A gente tem que usar um drive. É tipo aquela chave on-off que vocês têm lá no PSIM, né? Aí você precisa converter o sinal que é gerado pela essa placa condicionadora, e fazer com que ela seja suficiente, esse sinal, para você comandar a chave. Além de condicionar o sinal, esse drive ele vai implementar seguranças. Se por um acaso você mandar fechar as duas chaves, esse drive não deixa. Porque assim você vai fazer um curto-circuito. Então eu tenho um drive, ó, dos 3 braços do inversor trifásico e do boost. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a rede elétrica. Vejo que a gente já ligou os ventiladores, né? Vou ligar o módulo, que é com esse disjuntor. Vou ligar agora o contactor, que vai energizar o inversor. Só que o inversor está desligado, o que é que vai acontecer? A tensão do barramento com aquele multímetro laranja está sendo o quê? Exatamente a tensão que está sendo retificada da rede. A rede da gente está 220, trifásico. Aí o valor do barramento CC, devido à retificação dos diodos em paralelo, vai ser exatamente o pico da tensão de linha, que é 310, aí está 313. Vou fazer o quê? Já liguei, vou ligar aqui. Ligar o PWM. Pronto, então a gente já tem o sistema fornecendo potência para a rede elétrica. Aqui a gente não tem cargas. Esse barulhozinho é os indutores lá atrás. Aqui, ó, a tensão do barramento CC, ela está em 450. Deixa eu só pegar um pouquinho. É a tensão do módulo, porque a gente tem um boost.
Ó, a tensão dos módulos. 240 de máxima potência para 25 graus e 1000 watts por metro quadrado. Agora está em 196. Ó, veja que essa tensão ela sempre está modificando. Aqui começa a corrente, ó, que o módulo está fornecendo. Cada quadradozinho desse vai ser 10 amperes, ó. A gente tem uma corrente praticamente de 40 amperes sendo fornecida. Essa oscilação é aquele ΔL que você tem lá no boost, na corrente do boost, do conversor boost. Então tá com a corrente de mais ou menos 40 amperes. A gente tá com a irradiância boa. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a vocês a potência que a gente fornece para a rede. A gente tem um analisador de rede. Onde esse analisador de rede, ó, ele vai monitorar as tensões e correntes, ó. Aqui são as 3 tensões e as 3 correntes. Dá para ver que as correntes aqui elas não são tão bonitas como aquele, né? Porque aqui a gente não tem transformador. A gente tem alguns componentes de alta frequência. E isso vai fazer com que a tensão da rede elétrica fique um pouco poluída. Mas, se eu for olhar a distração harmônica de corrente, ó, a corrente está a 22 amperes e a distração harmônica está menor do que o que a norma solicita, que é de 5%. A potência que está sendo fornecida, ó, a gente está fornecendo 4 kW. E lá o sistema de controle foi implementado para que o IQ fizesse com que a corrente, com que o reativo seja igual a 8 kVAR. Isso totaliza uma potência aparente de 9 kVAR. Deixa eu desabilitar aqui. Deixa eu ver quanto é que fica aqui o valor da... Então, o que vai acontecer? A gente já viu a potência de 8K, então a gente ainda tem como fornecer mais potência, né? Ainda tem um intervalo de 4K. É o sistema do MPPT sempre vai ficar tentando buscar essa máxima potência do módulo fotovoltaico. Agora, né, para desligar, ó, vou desligar aqui o PWM, desligar os módulos e a rede elétrica. Então, pessoal, assim eu mostrei para vocês a prática lá do conversor comercial, que é de apenas de um estágio, e a prática aqui com o sistema de 2 estágios que a gente tem no laboratório. Então, eu mostrei basicamente a diferença dos dois, a parte do MPPT. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam por e-mail. O ideal é que vocês assistam essa aula depois de vocês terem assistido toda a aula de geração PV. Que aqui eu falo da parte de um estágio, 2 estágios, falo também da parte de MPPT. Então é bom que vocês assistam depois de vocês terem assistido todas as aulas de geração PV. Essa semana eu já consigo terminar. Ok? Então, até a próxima.